Tiago acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na sala ao lado, seguido de um grito abafado que ecoou pelas paredes finas do apartamento em Lisboa. Ele pulou da cama, correndo para encontrar seu melhor amigo, Luís, caído no chão em meio a cacos de uma garrafa de vinho, o rosto inchado de lágrimas e hematomas recentes. Foi meu pai, Tiago. Ele me bateu de novo, mas dessa vez é pior, murmurou Luís, tremendo, revelando que o homem que ele idolatrava havia perdido o controle após descobrir um segredo que Tiago guardava há anos, sua orientação sexual. Tiago sentiu um frio na espinha, pois Luís era como um irmão para ele, e agora, sem saber, o destino os colocaria em um caminho de colisão emocional que abalaria tudo. Ele ajudou Luís a se levantar, limpando o sangue do lábio rachado, enquanto uma raiva surda crescia dentro dele. Como poderia Ricardo, o pai viúvo e respeitado engenheiro da família, transformar-se em um monstro assim? Tiago havia conhecido Ricardo anos antes, quando Luís o apresentou durante uma viagem de fim de semana para o Alentejo, e sempre o via como um homem forte, mas distante, carregando o luto pela esposa falecida. Agora, com Luís implorando por ajuda para confrontar o pai, Tiago se viu arrastado para o centro de um furacão familiar. Ele ligou para o hospital, garantindo que Luís recebesse cuidados, mas no fundo, sabia que isso era apenas o começo. Enquanto esperava na sala de emergência do Hospital de Santa Maria, Tiago refletiu sobre sua própria vida. Aos 28 anos, ele era um professor de história em uma escola secundária de Lisboa, vivendo uma existência discreta, escondendo sua homossexualidade de quase todos, exceto de Luís, que sempre o apoiara. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias tradicionais como a de Luís. Ricardo, aos 48 anos, era um pilar dessa tradição, católico devoto, membro ativo da paróquia local, e um homem que valorizava a imagem de família perfeita. Tiago se perguntava como alguém assim poderia reagir com violência ao descobrir que o filho era gay, ou seria algo mais profundo. Quando Luís finalmente foi atendido, ele segurou a mão de Tiago e sussurrou: "Você precisa falar com ele por mim. Ele te respeita. Diga que eu não aguento mais." Tiago hesitou, mas assentiu, sentindo o peso daquela promessa. No dia seguinte, ele dirigiu até a casa de Ricardo em Sintra, uma vila pitoresca nos arredores de Lisboa, com suas colinas verdejantes e castelos antigos que contrastavam com a tensão que pairava no ar. A porta se abriu, e lá estava Ricardo, os olhos vermelhos de quem não dormira, o rosto marcado por arrependimento aparente. "Tiago, o que você faz aqui?" perguntou ele, a voz rouca. Tiago engoliu em seco e entrou, sentando-se na sala decorada com fotos da família feliz de outrora. "Luís me pediu para vir. Ele está no hospital por sua causa." Ricardo afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. "Eu não queria." Foi um momento de raiva. Ele me contou sobre ele ser. "Você sabe." Tiago sentiu um nó na garganta, ele sabia muito bem. A conversa se estendeu por horas, com Ricardo alternando entre negação e culpa. Ele confessou que a morte da esposa, há 10 anos, o deixara amargo, e a revelação de Luís o fez questionar tudo o que construíra. Tiago, tentando mediar, compartilhou histórias de aceitação, sem revelar sua própria verdade. Mas algo nos olhos de Ricardo o intrigava, uma vulnerabilidade que ia além da paternidade. Ao final da visita, Ricardo pediu: "Ajude-me a consertar isso, Tiago. Fale com Luís por mim." Tiago concordou, mas ao voltar para casa, uma dúvida surgiu: e se ajudar Ricardo significasse confrontar seus próprios demónios? Os dias seguintes foram um turbilhão. Luís se recuperava em casa de Tiago, recusando-se a voltar para Sintra. Tiago mediava ligações tensas entre pai e filho, mas notava como Ricardo começava a se abrir mais com ele do que com o próprio Luís. Em uma chamada noturna, Ricardo admitiu: "Eu sempre admirei sua calma, Tiago. Você parece entender as pessoas." Tiago riu nervosamente, mas sentiu um calor estranho no peito. Ele começou a visitar Ricardo com mais frequência, sob o pretexto de atualizações sobre Luís. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomavam um café na cozinha, Ricardo tocou no assunto da solidão. "Desde que Maria morreu, eu me sinto vazio. Luís era tudo o que me restava, e agora?" Tiago ouviu, oferecendo consolo, mas percebeu olhares prolongados, toques acidentais que o deixavam desconfortável, ou seria atraído. Ele negava para si mesmo, pois Ricardo era o pai de seu melhor amigo, um homem hétero, casado com a tradição. Mas a sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e expectativas familiares, pressionava todos eles. Tiago se via dividido: lealdade a Luís ou a curiosidade por Ricardo. Uma noite, após uma discussão acalorada com Luís sobre perdoar o pai, Tiago dirigiu até Sintra impulsivamente. Ricardo o recebeu com um abraço inesperado, e ali, na penumbra da sala, algo mudou.
Você é o único que me entende, disse Ricardo, e Tiago sentiu o coração acelerar. Mas ele recuou, lembrando do hematoma no rosto de Luís. Aquela visita terminou em silêncio, mas plantou uma semente de conflito interno que cresceria descontroladamente. Tiago voltou para Lisboa, atormentado por sonhos confusos, questionando se sua atração era real ou apenas uma projeção de sua própria solidão. Enquanto isso, Luís começava a suspeitar de algo, notando as ausências frequentes de Tiago. A tensão familiar se intensificava, com Ricardo insistindo em uma reunião, e Tiago no meio, pagando o preço de sua mediação com noites insones e uma consciência pesada. Ele se perguntava se valia a pena arriscar tudo por um homem que representava tudo o que ele temia na sociedade. Os dias se arrastavam em uma rotina de mentiras veladas e encontros clandestinos disfarçados de reconciliação familiar. Tiago, agora visitando Ricardo quase diariamente, justificava para Luís que era para amolecer o velho, mas no fundo, cada conversa revelava camadas de Ricardo que o fascinavam. Em uma caminhada pelo Parque da Pena em Sintra, sob o sol morno da primavera portuguesa, Ricardo confessou memórias de juventude. Eu sempre me senti diferente, Tiago. Mas casei jovem, tive Luís. A vida seguiu o script. Tiago parou, o coração batendo forte, aquelas palavras ecoavam suas próprias lutas. Ele compartilhara, timidamente, sobre sua orientação, testando as águas, e Ricardo não recuara, ao contrário, parecia aliviado. Eu entendo mais do que você pensa, murmurou Ricardo, tocando levemente o braço de Tiago. Aquele toque enviou ondas de eletricidade, mas Tiago se afastou, lembrando da lealdade a Luís. De volta a Lisboa, Luís confrontou Tiago. Você está passando tempo demais com ele. O que está acontecendo? Tiago mentiu, dizendo que era estratégia, mas a culpa o corroía. Ele viajava diariamente entre os dois, pagando o preço emocional, ansiedade crescente, perda de apetite, e uma atração inegável por Ricardo que o fazia questionar sua ética. A sociedade ao redor não ajudava. Em uma festa de São João nas ruas de Lisboa, com fogueiras e sardinhadas, Tiago ouviu comentários homofóbicos de vizinhos, reforçando o medo de exposição. Ricardo, por sua vez, lutava internamente, sua fé católica o condenava, mas a conexão com Tiago o despertava para verdades reprimidas. Em uma missa dominical na sede de Lisboa, ele rezou por perdão, mas saiu confuso, ligando para Tiago logo após. Preciso te ver, disse ele, e Tiago, contra sua melhor julgamento, foi. Na casa de Sintra, sob a luz de velas durante um apagão, eles conversaram até o amanhecer. Ricardo admitiu, eu me sinto vivo perto de você, algo que não sentia desde Maria. Tiago, vulnerável, confessou sua atração, e por um momento, eles se aproximaram, mas pararam antes de cruzar a linha. Isso é errado, sussurrou Tiago, pensando em Luís. A saída foi dolorosa, deixando ambos feridos. Luís, sentindo a distância, começou a pressionar, meu pai mudou. Ou você está do lado dele agora? Tiago negava, mas a mentira pesava. Uma tarde, em um café no Chiado, Luís revelou, eu sei que você é gay, Tiago, e acho que meu pai também é. Mas ele me bateu por causa disso. Tiago gelou, a revelação de Luís sobre as suspeitas do pai adicionava camadas de traição. Ele decidiu confrontar Ricardo, dirigindo furiosamente para Sintra. Você sabia sobre mim? É por isso que me usa, acusou. Ricardo negou, mas admitiu dúvidas sobre si mesmo. Você me fez ver coisas que eu ignorava. A discussão escalou para uma confissão mútua de sentimentos, terminando em um abraço carregado de tensão. Tiago voltou para casa atormentado, sabendo que havia traído Luís emocionalmente. Os conflitos internos se aprofundavam. Tiago questionava se amar Ricardo valia a perda de amizade, enquanto Ricardo lutava contra dogmas religiosos e o medo de perder o filho. A pressão familiar veio à tona quando a irmã de Ricardo, uma devota conservadora, visitou e notou as visitas frequentes de Tiago. Quem é esse rapaz? Perguntou ela, desconfiada. Ricardo desconversou, mas o encontro plantou sementes de dúvida. Tiago, em Lisboa, enfrentava sua própria família, sua mãe, viúva como Ricardo, o pressionava por netos, ignorando sua orientação. Você precisa casar, Tiago, dizia ela em jantares dominicais. Ele se sentia sufocado, usando as visitas a Ricardo como escape, mas cada uma aumentava o risco. Em uma noite chuvosa, Luís descobriu mensagens no celular de Tiago, nada explícito, mas sugestivo. Você está se envolvendo com meu pai, gritou Luís, o rosto contorcido de dor. Tiago negou veementemente, mas Luís saiu batendo a porta, deixando Tiago em pedaços. Ele ligou para Ricardo, chorando, tudo está desmoronando. Ricardo o acalmou, mas internamente, sabia que o preço seria alto. Dias depois, uma reunião familiar foi marcada em um restaurante em Belém, perto dos pastéis famosos.
Luís chegou relutante, Ricardo tenso, Tiago no meio como mediador. A conversa começou civil, mas explodiu quando Luís acusou: "Você sempre me odiou por ser como sou, pai. E agora, o quê? Tiago é a sua nova distração." Ricardo empalideceu, e Tiago, em pânico, tentou acalmar, mas o dano estava feito. Luís saiu furioso, Ricardo desabou em lágrimas, e Tiago pagou a conta literal e emocional. Ele dirigiu sozinho para casa, questionando cada escolha. A atração por Ricardo era real, mas o custo, amizade rompida, família abalada, era devastador. Ricardo ligou mais tarde: "Não posso perder vocês dois." Tiago, exausto, concordou em uma pausa, mas sabia que o alto tráfego emocional continuaria. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas mas corações conservadores, o julgava silenciosamente. Tiago se via em um espelho quebrado, leal ou egoísta. A tensão crescia, preparando o terreno para decisões irrevogáveis. A pausa durou apenas dias, pois o vácuo emocional era insuportável. Tiago, isolado em seu apartamento em Lisboa, recebia mensagens de Ricardo implorando por contato, enquanto Luís o ignorava completamente. A dor da traição percebida por Luís o consumia, ele revivia memórias de infância, quando Luís o defendera de bullies na escola, jurando amizade eterna. Agora, por causa de uma atração incontrolável, tudo ruía. Tiago decidiu confrontar Luís em seu trabalho, uma loja de vinhos no bairro Alto. "Por favor, me ouve", suplicou. Luís, olhos frios, respondeu: "Você escolheu ele." "Meu próprio pai." Tiago negou, mas admitiu sentimentos confusos. "Não planejei isso. Aconteceu." Luís riu amargamente: "E eu? Sou só um obstáculo." A discussão terminou com Luís pedindo distância, deixando Tiago devastado. Ele dirigiu para Sintra, buscando consolo em Ricardo, que o recebeu com braços abertos. "Eu sinto sua falta", confessou Ricardo, e dessa vez, eles não resistiram, um beijo hesitante selou o inevitável. Mas o êxtase foi curto, a culpa veio como uma onda. "Isso é traição", murmurou Tiago, pensando em Luís. Ricardo, lutando contra sua educação católica, rezava secretamente por perdão, mas a conexão os prendia. Eles começaram um relacionamento escondido, encontrando-se em hotéis discretos em Cascais, longe dos olhos de Lisboa. Cada encontro era uma mistura de paixão e tormento, discussões sobre moralidade, sociedade e o preço pago. Tiago perdia peso, atormentado por pesadelos onde Luís o confrontava. Ricardo enfrentava pressão familiar, sua irmã insistia em arranjar um novo casamento, ignorando sua dor. "Você precisa de uma mulher boa", dizia ela em visitas. Ele ria forçado, mas internamente, questionava sua identidade. A sociedade portuguesa, com festas como o Carnaval em Torres Vedras cheias de liberdades aparentes, contrastava com o conservadorismo diário. Tiago, em uma aula de história, ensinava sobre a Revolução dos Cravos de 1974, simbolizando liberdade, mas se sentia preso. Uma noite, em um encontro em Óbidos, uma vila medieval romântica, Ricardo propôs: "Vamos assumir isso." Conta Luís. Tiago recusou, temendo a destruição total. Mas o destino forçou a mão. Luís, investigando, seguiu Tiago e os flagrou em um café. A cena foi caótica, Luís gritando traição, Ricardo tentando explicar, Tiago no meio, implorando: "Vocês dois." "Meu pai e meu melhor amigo", berrou Luís, saindo em fúria. O confronto abalou todos. Tiago perseguiu Luís até Lisboa, mas foi recebido com portas fechadas. Ricardo, em Sintra, desabou, questionando se valia o preço. Dias depois, Luís ligou para Tiago: "Eu sempre soube sobre você, mas meu pai. Ele me bateu por ser gay, e agora é isso." Tiago chorou, explicando a hipocrisia interna de Ricardo. Ele estava reprimido, Luís. Como muitos de nós. Mas Luís cortou: "Vocês me traíram. Adeus." A amizade se rompeu, deixando Tiago em luto. Ele questionava: era amor ou egoísmo? Ricardo, por sua vez, enfrentou sua irmã, que descobrira rumores. "Isso é pecado", exclamou ela. Ricardo defendeu: "É quem eu sou." A família se dividiu, com parentes distantes cortando laços. A pressão social veio de amigos comuns, que sussurravam sobre o escândalo. Tiago perdeu alunos particulares, vítimas de fofocas. Em uma terapia secreta, ele explorava conflitos internos, atração versus lealdade, sociedade versus self. Ricardo, similarmente, buscava consolo em grupos de apoio LGBTQ em Lisboa, um mundo novo para ele. Mas o alto custo se manifestava. Ricardo sofreu um episódio de depressão, hospitalizado brevemente.
Tiago o visitou, prometendo apoio, mas internamente, duvidava. Valeu a pena? Perguntou Ricardo da cama. Tiago, lágrimas nos olhos, respondeu, eu te amo, mas perdemos tanto. Ao sair do hospital, Tiago refletiu sobre escolhas morais, trair um amigo por amor era justificável. A tensão escalava, com Luís planejando se mudar para Porto, fugindo da dor. Tiago tentou uma última reconciliação em um parque em Belém, perto do Mosteiro dos Jeronimos. Por favor, perdoe-nos, suplicou. Luís, amargo, disse, vocês escolheram. Agora lidem com as consequências. A rejeição cortou fundo, forçando Tiago a confrontar o preço, isolamento social, culpa eterna. Ricardo, recuperando, propôs morarem juntos, mas Tiago hesitava, temendo mais perdas. A sociedade, com suas leis mas preconceitos, os testava. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, Tiago marchou sozinho, sentindo a ironia. O clímax se aproximava, com decisões que definiriam seus destinos. Com Luís agora em Porto, o silêncio entre eles era ensurdecedor, um abismo que Tiago tentava preencher com mensagens não respondidas. Ricardo, recuperado do episódio depressivo, pressionava por compromisso, vamos construir algo real, longe das sombras. Eles se mudaram temporariamente para um apartamento em Cascais, uma tentativa de normalidade à beira-mar, mas a culpa seguia Tiago como uma sombra. Caminhadas pela praia, com o Atlântico batendo nas rochas, eram momentos de paz interrompidos por reflexões. Eu traí meu melhor amigo por isso. Ricardo, lutando contra dogmas internos, frequentava terapia, questionando anos de repressão. Minha fé me diz que é errado, mas meu coração discorda, confessava ele em noites insones. A família de Ricardo se fragmentava, seu irmão deserdava verbalmente, chamando-o de pecador. Parentes em vilas rurais de Portugal sussurravam, reforçando o estigma social. Tiago enfrentava similar, sua mãe, ao descobrir, chorou, como você pode fazer isso com a família de Luís? Ele a confrontou, é amor, mãe. Aceito ou perca-me. Mas o preço era alto, jantares familiares viraram batalhas. Na escola, colegas olhavam torto, e Tiago considerava pedir demissão. A sociedade portuguesa, progressista em leis mas conservadora em corações, os isolava. Em um festival de fado em Alfama, com canções melancólicas sobre perda, Tiago sentiu a ironia. Ricardo propôs casamento, aproveitando as leis de 2010, mas Tiago recusou, não enquanto Luís sofrer. Uma carta de Luís chegou, surpreendente, eu entendo agora. Meu pai sempre foi assim, reprimido. Mas vocês me machucaram. Tiago chorou, vendo uma fresta de esperança. Ele viajou para Porto, confrontando Luís em um café à beira do Douro. Sinto muito, disse. Luís, olhos úmidos, admitiu, eu te perdoo, mas meu pai. Ainda dói. A conversa foi catártica, revelando traumas mútuos. Luís confessou medos de rejeição, e quando os de Ricardo. Tiago voltou transformado, contando a Ricardo. Ele pode nos perdoar. Mas o alto tráfego veio, a irmã de Ricardo espalhou rumores, levando a uma perda de emprego para Ricardo. Desempregado, ele desabou, perdi tudo por nós. Tiago apoiou, mas questionava, era isso amor ou destruição? Eles enfrentaram protestos conservadores em Lisboa, sentindo o peso social. Em uma terapia conjunta, exploraram Mautoange, lealdade versus desejo, tradição versus verdade. Tiago sonhava com reconciliação total, mas realidade batia. Luís ligou meses depois, venham visitar. Em Porto, a reunião foi tensa, mas honesta. Ricardo pediu perdão por anos de violência e repressão. Luís, chorando, abraçou-o, eu te amo, pai, mas precisei de tempo. Tiago observava, aliviado, mas sabendo que cicatrizes permaneciam. A família começava a se curar, mas o preço pago, amizades abaladas, carreiras afetadas, era irreversível. Tiago refletia sobre escolhas, certas ou erradas. A tensão diminuía, mas lições perduravam. De volta a Lisboa, eles reconstruíam vidas, com Ricardo abrindo um negócio próprio, Tiago promovido na escola. Mas sombras de dúvida pairavam, e se Luís recuasse? Em uma viagem ao Algarve, praias douradas contrastavam com conversas profundas. Pagamos caro, mas ganhamos liberdade, disse Ricardo. Tiago concordou, mas internamente, debatia moralidade. A sociedade evoluía lentamente, com mais visibilidade LGBTQ, mas preconceitos persistiam. Tiago se envolvia em ativismo, canalizando dor em mudança. O clímax emocional veio em um jantar familiar reunido, Luís, Ricardo, Tiago e parentes. Tostes de perdão, mas tensões subjacentes. Tiago via o custo, anos de sofrimento por autenticidade.
Ele questionava se valera, mas o amor o sustentava. A narrativa se aproximava do fim, com despertares profundos. A reconciliação familiar era frágil, como um castelo de cartas em uma brisa atlântica. Tiago, agora vivendo abertamente com Ricardo em Lisboa, enfrentava olhares diários no metrô, lembretes do preconceito societal. Luís visitava ocasionalmente, mas conversas evitavam o passado, focando no futuro. Estou namorando alguém, revelou Luís em uma visita, um jovem de Porto, trazendo esperança. Ricardo sorria, mas internamente, lutava com culpa residual. Eu causei tanta dor, confidenciava a Tiago em noites quietas. Eles frequentavam grupos de apoio, compartilhando histórias com outros em situações similares, encontrando solidariedade na comunidade LGBTQ portuguesa. Mas o preço social persistia, Ricardo perdeu amigos de longa data, e Tiago enfrentou boicotes de pais conservadores na escola. Em uma conferência educacional em Coimbra, Tiago falou sobre inclusão, usando sua história como exemplo, ganhando aplausos mas também críticas. Você destruiu uma família, murmuravam alguns. Ele defendia, nós a reconstruímos melhor. A mãe de Tiago, aos poucos, aceitava, convidando-os para jantares, um passo lento mas significativo. Ricardo, em terapia contínua, confrontava sua hipocrisia passada, violência contra Luís enquanto reprimindo desejos próprios. Eu era o monstro que temia, admitia. Tiago consolava, mas questionava suas próprias escolhas, egoísmo ou coragem. A trama se entrelaçava com eventos sociais, como o Europride em Lisboa, onde marcharam juntos, sentindo empoderamento. Mas traições passadas ecoavam, uma ligação da irmã de Ricardo, pedindo reconciliação, veio com condições, abandone isso. Ricardo recusou, cortando laços definitivos, pagando com isolamento familiar. Tiago, similarmente, perdeu contatos, mas ganhou autenticidade. Em uma viagem a Madeira, ilhas vulcânicas simbolizando o renascimento, eles refletiram sobre o caminho, confrontos, traições, danos e despertares. Valeu o preço? Perguntou Tiago, olhando o oceano. Ricardo respondeu, sim, porque agora somos livres. De volta, Luís anunciou casamento, convidando-os, um gesto de cura. A cerimônia em Porto foi emocional, com tostes celebrando resiliência. Tiago, como padrinho, chorou, vendo o ciclo se fechar. Mas danos perduravam, Luís ocasionalmente distanciava, Ricardo lutava com depressão recorrente. Tiago escrevia um diário, explorando dilemas éticos, amar alguém proibido era certo se causava dor. A sociedade evoluía, com leis protegendo, mas corações demoravam. No final, eles encontraram paz relativa, mas com lições duras. Tiago, em uma aula final, ensinava sobre escolhas históricas, paralelando sua vida. O despertar coletivo os transformara, de conflito para aceitação, pagando alto. Mas uma dúvida pairava, as escolhas foram corretas? Foi certo priorizar o amor próprio sobre a lealdade familiar, ou isso foi apenas uma desculpa para o egoísmo?